Bom, agora para poder fazer a nossa aplicação de fato, salvar no banco, né, sendo que a gente tem aqui um repositório que é fake, ele está na memória, eu vou criar aqui dois pacotes. O primeiro pacote vai chamar in-memory e o segundo vai chamar SQLite, tá? Vou mover isso aqui para cá no in-memory e agora a gente vai fazer a implementação igual a gente fez aqui dos DAOs, só que para SQLite e vai tentar virar a chave lá no main para que a gente simplesmente migre e comece a ter banco de dados numa aplicação que antes achava que estava no banco e agora vai estar de fato. Mas primeiro, antes de mais nada, eu preciso criar uma classe que vai criar para mim o banco em SQLite, tá? Para a gente fazer as operações em cima. Então, eu vou chamar essa classe aqui de Database Builder. Não do padrão Builder, mas de criar mesmo, tá? E aí essa classe aqui, vou aumentar um pouco a fonte, eu vou criar as funcionalidades para, de fato, montar as tabelas, tá? Então, eu vou criar um método chamado private void build tables. E esse build tables aqui, ele vai criar as tabelas para mim. Só que eu vou dividir para não ficar muito grande e criar tabela por tabela, tá? Então, eu vou criar, por exemplo, create book table. Então, private string, para criar o SQL, né, que a gente vai executar, create book table. Vou criar a mesma coisa aqui, então no return null aqui, para as três tabelas, né, que é book, user e transaction. E agora, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar os vários atributos, né, dos diferentes tipos, não é uma aula de SQL, então eu vou só mostrar para vocês como é que faz um aqui acelerando o vídeo e o resto eu completo para não ficar muito longo, tá? Então, para não ficar somando strings do jeito que a gente já viu, que não é muito legal, eu vou usar um string builder aqui, tá? String builder. Vou chamar ele de builder mesmo. Então, builder igual a new string builder. E aí eu vou dando vários appends, né? Então, builder.append. E aí eu vou colocando SQL. Então, por exemplo, create table book. E aí eu começo na próxima linha aqui colocar os atributos um por um, tá? Eu vou dar uma acelerada no vídeo e já vou inserir tudo aqui para que a gente não perca muito tempo com isso, tá? Como num passe de mágicas aqui, eu inseri vários appends, tá? E aí eu fui colocando aqui as partes da nossa SQL. Então vamos dar só uma olhada discreta nela aqui para a gente poder entender o que a SQL está fazendo, né? O create table book cria uma tabela book. Aí aqui eu coloco um ID, que vai ser uma chave primária autoincremental do tipo inteiro. Então, eu não preciso passar o ID, ele vai criar o primeiro, vai ser 1, o segundo vai ser 2 e por aí vai. O name vai ser um text não nulo, o autor vai ser um text não nulo, publish também, ISBN também, só que o ISBN é único. A edição vai ser um inteiro não nulo, o número de páginas vai ser um inteiro não nulo, gênero eu estou colocando como texto, ele não aceita enumeração, né, aquele gênero que a gente está fazendo, né, e o outro é o status, tá? Então, e aqui eu fecho. Por que eu estou colocando tudo quebradinho com /n no final? É porque aqui eu dou um print line, tá? Estou dando um print line no builder, só para poder a gente ver no console se ele buildou mesmo ou se ele deu algum problema. E retorno aqui esse builder.toString para quem chamar, que no caso vai ser o build tables. Para minha tabela create user, eu vou ter create table user, o meu ID vai ser
um text not null primary key, só que não é auto-incremente, porque esse ID meu aqui vai ser aquele institutional ID, tá? Então vai ser um integer, mas não é not null. O name vai ser texto, o e-mail um texto único, o telefone texto, curso texto e departamento texto. E a mesma coisa, né? Imprimo no console quando chamar isso e build. O ideal é que eu não estivesse imprimindo no console e estivesse usando uma ferramenta de log, tá? Mas eu não vou inserir para não dar muita dor de cabeça. E por último aqui, esse transaction aqui, eu crio uma tabela chamada book transaction. Por curiosidade, tá? Se eu criar uma tabela chamada só transaction, ele vai dar problema porque o SQLite já usa uma table chamada transaction por padrão dele lá. Então ele dá conflito. Isso daí, a primeira vez que eu precisei usar, eu tive problema. Então toda vez que você precisar escrever a palavra transaction numa tabela, você tem que colocar um nome um pouquinho diferente. Uma chave primária auto-incremental, um texto para o usuário, a identificação do usuário e um book para um inteiro para o book, tá? Um issue date aqui para o text, um due date para o que é text, né? Que são as datas eu estou guardando como texto. A data de retorno também, só que ela pode ser nula, né? Porque eu não tenho a data de retorno que eu só vou ter quando o usuário me devolver de fato o livro. E aí eu tenho as chaves estrangeiras, né? A chave estrangeira user se referencia ao ID da tabela usuário. E a chave estrangeira book se referencia ao ID da tabela book, tá? Mas antes eu vou criar uma classe auxiliar aqui para poder gerenciar as conexões para mim, né? Então eu vou criar uma classe como a gente já viu em sala, né? Que é uma connection factory, uma fábrica de conexões. E aí essa connection factory eu vou implementar o autoclosable para eu conseguir usar ela com o try with resources. Depois eu implemento esse método. E aí ela vai gerenciar a conexão para mim e um único statement ou prepared statement também, né? Então private static, porque eu quero usar ela como uma funcionalidade estática, connection. Só que para usar o connection eu vou ter que importar aqui import java sql connection. E aí, como eu estou fazendo com Java modular, eu vou ter que importar o módulo, tá? Então, se eu vier aqui no meu module info, ó, ele adicionou, trazendo isso para mim, dentro do meu projeto. Então, eu tenho connection. Vou precisar criar, então, aqui, connection. Vou precisar criar um prepared statement. Então, private, static, prepared statement e um statement que eu vou usar ele para criar o banco em batch, depois vocês vão ver um statement comum. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser gerenciar a criação da connection, né? Então, public static connection, que ele vai retornar uma connection, create connection. E aí eu vou fazer uma forma parecida com o padrão singleton, tá? Se ele já tiver uma conexão, eu retorno aquela mesma conexão. Se não tiver, eu crio uma nova, tá? Então, antes, como isso aqui costuma dar exceção, try, catch, vou pegar uma SQL exception. E aí no catch aqui eu dou um trace se ele der problema, para a gente poder achar o problema. E eu vou criar uma função à parte aqui para poder separar a lógica de negócio de criação de fato da minha connection se ela estiver nula, tá? Então, instantiate
connection if null. Ou seja, cria uma conexão se ela estiver nula, tá? Instantiate connection if null. E aqui eu coloco a lógica, tá? Aqui eu vou dar um return connection, que ela já vai estar inicializada. O que ele está reclamando? Não sei porque ele não está querendo que eu faça isso, mas daqui a pouco a gente descobre o porquê, tá? Então, instantiate connection if null. E aqui ele também está reclamando, talvez, do erro de digitação. Rename to... Ah, tá. É um erro de digitação. Instantiate connection if null. SQLite data source. Só que eu não tenho SQLite ainda, né? Eu preciso importar ele. Dessa vez a gente vai fazer de uma forma diferente, tá? Eu vou abrir aqui uma nova janela e vou procurar uma dependência do Maven, tá? Então, Maven SQLite. Vou pegar que eu já peguei aqui para ficar igual. E vou adicionar essa dependência dentro do meu arquivo POM para ele poder trazer para mim automaticamente. Olha que legal. Então, eu venho aqui no meu arquivo POM, nas dependências aqui, ó, dependências. Ele tem duas dependências do JavaX que ele já trouxe automático. Eu adiciono mais essa daqui, mando ele trazer, ó, ele vai trazer para mim. Então, as dependências aqui, ó, ele já trouxe do SQLite. E agora, provavelmente, eu vou conseguir aqui pegar esse SQLite Data Source. Você vai ter que fazer um import para isso. Então, é import org SQLite Data Source. E aí ele vai reclamar que eu também não trouxe o meu require aqui para o module info, tá? Então agora eu vou ter mais um require, que é mais um pacote, um componente que eu vou trazer para minha aplicação. Aí agora ele parou de dar problema, eu consigo fazer. Então, o que eu fiz novamente? Eu coloquei uma dependência no Maven, então eu não precisei pegar o jar, jogar dentro do projeto e adicionar como uma library, porque se eu fizer isso e mandar o meu projeto para alguém, aquela library teria que ir junto, e um projeto grande tem muitas dependências, o Maven surgiu como um gerenciador de dependências, né? Então eu não preciso mandar todas as dependências junto com o projeto. O Maven baixa para mim quando eu executo o POM na máquina de quem for fazer o deploy, tá? Então aqui eu vou ter meu data source, new SQLite data source. Vou setar aqui nesse data source os meus 7 URL do banco, né? E a URL do meu banco vai ser aquele padrãozinho do JDBC, né? JDBC, dois pontos, SQLite, que é o nome do banco, dois pontos, database.db, porque é um banco em arquivo, tá? Eu não preciso pôr usuário, senha, nada dessas coisas. E aí aqui eu tento criar conexão, né? If connection igual a null, aí eu vou criar essa connection. Então, connection recebe ds.getConnection. Então, eu pego a conexão do data source. E aí aqui ele está falando para mim que esse cara aqui, ele dispara uma exceção SQLite exception. Então, era por isso que estava dando problema aqui, porque eu estava fazendo uma gerenciada, né, um tratamento de exceção gerenciada sem estar precisando. Agora eu preciso. Então, pronto, resolvido.
trocar isso aqui muito feio. Pronto. Então já fiz essa parte, agora eu vou criar os dois statements, né? Então, um método private static prepared statement chamado create prepared statement que vai receber a string que vai ser a minha statement, né? Meu SQL. String SQL. E aí o que eu vou fazer nesse método? Eu vou tentar criar essa statement. Então try statement recebe connection.prepare statement com a minha SQL. E aí agora eu coloco o cat que recebe uma SQL exception. E aí eu printo essa SQL exception aqui se der uma exception. Então, exception e.print stack trace. E aí retorno o meu statement aqui, né? Prepared statement. Tá tudo errado aqui. Pronto, então meu prepared statement. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o meu statement. Então eu venho aqui, vou até duplicar aqui. Isso aqui aí eu vou retornar um statement que não vai receber SQL, né? Porque ele simplesmente é criado. Então create statement sem SQL. Aqui statement e retorno o statement. E por fim eu preciso fechar a conexão, né? Então como é que eu vou fechar essa conexão? Eu vou tentar, se o meu prepared statement não tiver null, eu fecho ele, né? Então se o meu statement não tiver null, eu fecho ele. E se a minha connection não tiver null, então if connection, se eu fechar connection antes eu não consigo fechar os statements, né? Não tiver null, connection.close. Só que esse método está fazendo mais do que uma coisa, né? Está fazendo 3 coisas, na verdade. Então eu vou dividir ele em 2 partes, tá? Vou extrair esse método aqui para close statements if not null. E aqui close connection, então close connection if not null. E aí fica bem descritível, né? Então o que o meu close faz? Ele fecha os statements se não tiver nulo e fecha as connections se não tiver nulo. Bonitinho. Agora eu volto para a minha classe do Database Builder, porque com isso eu consigo criar as conexões, etc. aqui. Então eu vou adotar o meu Try with Resources, já que eu fiz o AutoClosable, né? Implementei AutoClosable. Então eu faço statement recebe a connection factory.create statement. Só que ele está reclamando aqui que eu não tenho isso na minha connection factory. Como não, jovem? Eu criei como privado, né? Então public e public. Então volta aqui, agora vai dar create. Os dois estão com prepared statement, tá errado aqui também. Copia e cola é bravo, né? Então um é create prepared statement e o outro é create statement. Aqui, create statement. Agora sim.
E ele me pede o cat, pronto, fiz o cat. E agora eu vou adicionar um batch, né? O que é isso? É quando eu quero executar várias SQLs de uma vez. O prepared statement ele não faz isso, mas o statement faz. Então, statement.add batch. E aí eu vou fazer as 3 tabelas, né? O create book table, create user table e create transaction table. Tem que ser assim, nessa ordem, com transaction no final, porque ele precisa da chave estrangeira, então ele precisa das tabelas anteriores criadas, tá? E aí aqui eu faço um execute batch. Então, statement.execute batch. Ele vai executar todas essas aqui pela sequência. E se der certo, eu vou dar uma mensagem de sucesso falando que o base de dados foi criada com sucesso. Database successfully. Faltou essa aqui. Created. Então a minha base foi criada com sucesso. Só que aqui eu não vou dar o print stack, não. Eu vou aproveitar e vou dar um system error no console, tá? System error. e.getMessage. Para ele ver a mensagem do erro aqui. Então ele vai, quando vier aqui buildar a tabela, ele vai buildar essas 3 aqui. Fica faltando só um negócio, que é eu não posso ficar criando toda santa vez o banco de dados. Então eu vou criar um método agora, esse sim público, que vai ser chamado por fora. Então public void build database if missing, ou seja, só se ele não tiver. E aí eu vou perguntar se aquela database existe. Então if is database missing. Não tem esse método ainda. Se não tiver, eu crio. Então eu vou colocar um database missing is missing, e aí eu coloco aqui building database, que aí ele vai imprimir para mim no console as tabelas que ele está criando e etc. Mas agora eu preciso criar as tabelas de fato. Então build database. Então, isso só vai acontecer se a database não estiver lá. E como é que a database não está lá? Eu vou precisar ver se aquele arquivo não está lá. Tá? Então, eu vou usar o files, que é uma classe utilitária do Java, que vê se tem alguma coisa no lugar ou não. Tá? Então, tem o método exists. E aí eu passo qual que é o path. O path é, novamente, um outro utilitário chamado paths, que é o do Java, só para poder pegar endereços no sistema. Database, aí eu passo aqui qual que é o endereço que eu quero. Database.db. Por que eu estou passando sem o qualificado, né, todo, no barra, não sei o que, barra, não sei o que mais? É porque ele já vai criar na raiz do projeto e aí eu quero ver se ele está na raiz do projeto. Então, mas ele não tem que existir, ele tem que não existir. Então, return. Se o caminho que tem, esse caminho aqui, não existir, então o banco não está lá, eu crio o banco. Tá? Agora, se eu vou organizar os imports aqui, tá? Pronto. Eu vou chamar isso aí lá do meu main. Então, no meu main, agora eu vou criar o banco de dados, né? Então, eu vou tirar esse populate aqui e vou colocar um setup database. E o que esse setup database vai fazer? Ajustar a base de dados para mim de verdade. Então, eu vou criar um
builder, db builder, recebe new database builder, e aí eu vou pedir para ele criar, né? Então db builder.build database if missing. Então aqui ficou bem alto nível, né? Configura a injeção de dependência, ajusta o banco de dados e carrega, né? Então eu poderia trocar esse setup database aqui, ó, por a implementação desse método fake aqui, tá? Então pronto, minha classe está mais limpinha ainda. Tenho todos os meus use cases, vou dar uma organizada nos meus imports. Então tirei todos os imports que eu não preciso, todos os use cases, o main, setup database e configure injection. Vamos ver agora se funciona, né? Se ele build as tabelas. Opa, tomei um null pointer exception em algum lugar aqui, hein? Tá, eu estou usando a connection, tem que usar o create connection, tá? Porque o connection é a variável, o create connection, ele cria para mim a conexão se ela não estiver nula, quer dizer, se ela estiver nula, e usa ela se ela não estiver, tá? Então, create connection. Então, agora deve dar certo. Olha que coisa linda, olha. Criou o banco de dados para a gente, bonito, sem nada, mas criou. Então, a database está faltando. Criar o banco de dados aqui. Então ele criou o banco de dados para a gente com todas as tabelas, não deu nenhum problema. Vamos tentar rodar de novo para ver se dá algum problema, tá? Então, nesse caso, ele não fez nada porque o banco de dados está lá. Então, ele criou esse database.db aqui, que eu consigo acessar no meu DB Browser, tá? Então, abrir o banco de dados, Git, está dentro do Git. Eu vou ter aqui o meu Simploteca em algum lugar. Simploteca. Aqui. Então, como dá para perceber aqui, ele criou tudo bonitinho, tá? Então, lá na frente, se a gente fez alguma caquinha aqui por causa de criação de tabela, a gente descobre. Bom, vou parar por aqui e aí depois a gente volta fazendo os DAOs, tá?